Bom, queria mandar uma palavra para todos vocês, cristãos, todos meus irmãos em Cristo, e também para pessoas de bem, pessoas que se preocupam com a sua família. Nesse momento que a gente está vivendo, eu queria que vocês refletissem sobre alguns pontos importantes que a gente está vivendo. E para começar, eu gostaria de lembrá-los que na eleição passada, a Dilma assinou um termo, um compromisso com muitas lideranças evangélicas, onde ela dizia que não faria determinadas coisas essas que depois ela descumpriu e permitiu que fosse adiante. E a gente corre um risco muito grande, porque principalmente nós pastores estamos diante de uma situação em que uma lei pode ser aprovada e que nós podemos ser obrigados a fazer casamento de homossexuais. Isso batendo de frente de uma forma totalmente arbitrária em relação às nossas convicções religiosas. Nós cremos que casamento é homem e mulher. Nós não concordamos com o casamento, pelo menos a nível de sacramento, entre pessoas do mesmo sexo. E essa lei diz que nós podemos ser até mesmo presos em função de repente, não querer casar um casal homossexual. Fora isso, eu queria que vocês pensassem e estudassem e pesquisassem realmente sobre uma questão muito grave, que é o Fórum de São Paulo. Basta a gente dar uma olhadinha para os nossos países vizinhos, como a Argentina, como a Venezuela, até mesmo Equador, Bolívia, para você entender o que eu estou querendo dizer. E principalmente Cuba. Muita gente fala de Cuba, que Cuba é isso, Cuba é aquilo. Até vejo aí o nosso Chico Buarque de Holanda, né? Engraçado que ele fala tanto de Cuba, mas vai passar férias em Paris. Eu acho muito interessante isso daí. Mas enfim. E as pessoas falam muito de Cuba, só que Cuba não é uma democracia. E o Fórum de São Paulo, você pode ir lá na página deles. Tem como os principais mentores Fidel Castro e o Lula, né? E qual que é a ideia? A ideia é criar, dentro dos países latino-americanos, o bolivarianismo, que nada mais é do que uma ditadura socialista, né? O que me impressiona nisso tudo é que eu não vejo um segundo, não vejo uma linha de notícias sobre o que está acontecendo na Venezuela. E se você for começar a vasculhar e ver o que está acontecendo na Venezuela, é uma coisa muito grave. Pessoas estão sendo mortas. Muitos desses médicos cubanos que também foram para a Venezuela há tempos atrás, dentro deles foram infiltrados militares cubanos. E pessoas estão sendo mortas a tiros em praça pública, né? Simplesmente porque estão querendo um direito básico. Eles não têm papel higiênico, para vocês terem uma ideia lá para comprar. O abastecimento lá se tornou uma coisa extremamente grave. O abastecimento de comida, coisas básicas do dia a dia, né? E sem contar que a inflação lá é galopante, chega a níveis absurdos, né? E uma ditadura absurda. E o nosso governo, esse governo que aí está há 12 anos, apoia essa ditadura. E detalhe, se você pesquisar, você pode ir na internet, você vai entender o que eu estou querendo dizer, e não é mentira, não é invenção, não é teoria da conspiração. Você vai ver que o Lula conheceu o Hugo Chávez através das Farc. Se você não sabe o que é as Farc, procure entender. É um movimento paramilitar que existe na Colômbia e que basicamente faz tráfico de droga para poder agariar fundos para suas ideologias. Só que são pessoas sanguinárias, pessoas que matam cristãos lá na Colômbia, né? Pessoas que sequestram, torturam, matam, assassinam. E como que a gente, um país democrático, pode concordar e compactuar com esse tipo de coisa? E basta a gente entender, sem partidarismo, sem nada. Veja quem que todo esse PT que aí está no governo, tanto Lula como Dilma,
quem que eles apoiam pelo mundo? O Lula, ele chegou a tirar foto com o Muammar Gaddafi, que era presidente da Líbia, um ditador sanguinário, cruel, que assassinava mulheres, que fazia coisas horríveis com mulheres em atos sexuais. O antigo presidente do Irã, um ditador sanguinário, e agora a Dilma vem falar que tem que fazer um diálogo, né, com os palestinos, pessoas que estão matando, pessoas que estão assassinando pessoas da sua própria pátria, porque pessoas que se colocam contra eles na Palestina, eles matam. E matam em praça pública para servir de exemplo para os demais. Então, a gente tem que começar a entender que tipo de país que a gente quer. Eu não quero ditadura, eu não quero bolivarianismo. Eu quero ter orgulho do país que eu vivo. Eu quero deixar muito claro, eu como pastor, eu nunca usei do púlpito da onde eu estive para falar de política. Nunca disse para votar em A ou B. O voto nulo é um direito que você tem. Agora, nesse momento, eu quero que você deixar bem claro, faz 3 eleições que eu não voto. Eu simplesmente justifico, porque eu nunca me senti à vontade para votar, inclusive no PSDB. Eu desgostei da política por um determinado ponto. Só que chegou um momento que eu quero que você entenda que a gente tem que fazer uma escolha. E desde o primeiro turno eu escolhi, na minha concepção, o menos pior. E o único que, no meu entender, tinha condições de tirar esse PT do governo. Agora, é um direito que vocês têm. Mas como cristãos, principalmente vocês, meus irmãos cristãos, entendam o que está acontecendo no nosso país. Entendam o risco que nós estamos correndo da nossa liberdade, da liberdade religiosa que nós temos, da liberdade que nós temos de cultuar, da liberdade de expressar a o nosso descontentamento e até mesmo discordar de certas coisas que são colocadas dentro da nossa sociedade, são colocadas nas nossas escolas. A escola é feita não para educar os nossos filhos, mas é prepará-los como cidadão. Quem deve educar? Tem várias leis que são absurdas relacionadas à família. E muito me admira muitos cristãos querendo defender. Basta olhar quem é o futuro secretário da Juventude do governo Dilma. Aquele que tem a intenção de trazer os jovens para o seu governo. Basta pesquisar. Então, eu não sou PSDB, não sou Aécio, mas vou votar no Aécio. Eu quero que você reflita sobre o seu voto. Porque o que está em jogo, no meu entender, nesse momento, é a nossa liberdade futura. E outra coisa, vários indicadores econômicos dizem que o nosso país está à beira de um colapso. Estude, veja o que está acontecendo nesse governo. 30 mil cargos comissionados. O gasto que esse governo tem produzido. A inflação voltando. Você que é pai de família, você que vai ao mercado para sua mãe e percebe que o dinheiro que você usava antes não compra as mesmas coisas hoje. Por quê? Porque tudo aumentou. Então nós estamos vivendo uma mentira, sendo maquiados. E outra coisa, muito se fala do Bolsa Família e é dado R$70 por criança. Aumentou para 80. O que isso pode ajudar de fato numa família? Você que é pai de família, ou você que é filho, que ajuda nas despesas da casa. Então, amanhã é um dia muito sério para o nosso país. Eu vou sair daqui de Carapicuíba e para Ferraz e Vasconcelos, vou andar mais ou menos 60 quilômetros só para poder votar. E votar contra o PT. O meu voto é contra o PT. Ponto. Meu voto não é a favor de Aécio, meu voto não é a favor de PSDB. Eu defendo. Defendo porque eu escolhi uma parte e tenho que defendê-lo. Só que vou cobrá-lo depois que ele foi eleito. Assim eu espero. E eu gostaria que todos vocês que são cristãos, em nome de Jesus, orem. Orem muito nessas últimas horas, para que as pessoas tomem a melhor decisão. Deus abençoe vocês.